Você não vai querer outra receita depois que experimentar essa receita de pão fofinho e delicioso. Vem comigo. 400 ml de água morna, 2 colheres de manteiga, 1 colher sopa de sal, um sachêzinho daquele de 10 gramas de fermento, 5 colheres de açúcar, 2 ovos e 800 gramas de farinha. Gente, a farinha vai depender muito, né? Se você pode ter que colocar mais e pode ser que você tenha que colocar menos, né? Porque cada farinha absorve de um jeito, né? O líquido. Tá vendo aí? Coloquei os ovos, a água já, o açúcar, a manteiga. Você só não... Ó, o fermento também, você só não vai colocar o sal ainda. Mexe muito bem. Aí, gente, você vai adicionar a farinha aos poucos, ó. Vai mexendo, mexendo e vai adicionar aos poucos. Tem gente que gosta de fazer a esponja, que é deixar essa misturinha aqui por meia hora crescendo antes de adicionar o restante da farinha, né? E o sal. Mas eu não vou fazer isso hoje porque eu sei que meus pães vão crescer. Hoje tá bem calor. Ó, vamos adicionando mais farinha. E assim a gente vai adicionando aos poucos aí, né? E mexe, mexe, mexe. E daqui a pouco vamos colocar a mão na massa aqui nesse pão. Gente, esse pão fica maravilhoso, super fofinho, gente. Testa aí que vocês vão ver. Olha aí. Aí vou adicionar mais farinha, né? Tô adicionando o restante da farinha aí, né? Mexe bastante até chegar ao ponto aí de colocar a mão na massa, né, gente? Daqui a pouco já vamos colocar. Eu não coloco antes, tem gente que já vai colocando com a massa mole, mas eu prefiro deixar ela bem firminha, mexendo com a colher ali, pra colocar a mão e não lambrecar muito a mão, né? Aí, eu faço dessa forma aí, né, gente? E eu já vou colocar aí a mão na massa já, ó. E bora colocar ela na massa. Aí agora, gente, é só ir amassando, né? Vai colocando farinha conforme for precisando aí. E não coloque tudo de uma vez, porque pode ser que essa massa fique muito ressecada. A massa não pode ficar ressecada, tá, gente? Tem que ficar uma massa assim. Ó, agora eu vou adicionar o sal, gente. Eu gosto de pôr o sal depois, porque o sal no começo, ele pode matar o fermento, quando ele tá só mais líquido ali, né? Ele pode acabar matando o fermento. Aí eu gosto de colocar o sal depois que colocar um tanto bom de farinha, né? Então, vamos amassando até essa massa ficar lisinha, gente. Bora, mão na massa. Aqui, a massa já tá bem lisinha, ó. Aí, gente, vocês vão ver um ponto aqui, ó. Você puxa a massa assim, com uma mão só é difícil, mas com as duas, devagarzinho, você puxa até ver que ela tá um pouco elástica, sabe? Aí tá num ponto bom, né? Que ela fica bem lisinha. Agora você aguarda aí uns 10 minutinhos pra o glúten se reorganizar, gente. Tá bom? Aí depois você deixa o tempo ali de uns 30 minutos a massa crescendo. Ali eu já deixei o tempo já, ó. Eu tô amassando aqui pra tirar o ar, né? Que é o tempo da massa descansar, pra depois você enrolar os pães. Aqui eu já estou enrolando os pães. Gente, não repara aí, eu tô usando essa bandeja aí porque a minha mesa, ela é de madeira com os buracos no meio, então não tem como amassar a massa diretamente na mesa. Então eu coloco em cima dessa bandeja aí. Só que eu preciso comprar uma toalha de mesa de plástico pra mim poder enrolar a massa em cima da mesa, diretamente na mesa, que é bem mais fácil. Então, dessa forma aí, eu não vou conseguir deixar o meu pão bem lisinho e bonito, né? Então, não reparem no formato que vai ficar o pão aí. Não vai ficar bem bonitinho, mas até que ficou bonito. Então, vamos lá, gente. Eu vou esticando ali, ó. Você vai esticando essa massa bem, né? Nesse formato aí mais compridinho, não muito largo. Que o formato final aí vai ficar bem top. Na mesa, seria bem melhor, essa massa ia ficar mais fino ali, porque quanto mais fino você deixa ali, ó, e estica mais melhor vai ficar o final aí do seu pão. A qualidade do seu pão, a massa, né? Então é uma dica aí. Por isso que é bom, gente, aquelas pessoas que usam o cilindro, gente, pra deixar essa massa desse pão bem fofinha e gostosa, né, gente? É claro que o pão ficou muito bom, só que com o cilindro ficaria bem melhor. Aí, gente, aqui eu já começo a enrolar, né? A bandeja atrapalha um pouquinho, mas pode confiar no processo aí que vai dar tudo certo. Quando eu comprar minha toalha de mesa aí, eu vou fazer outra receita aí pra vocês verem a total diferença, né? A massa vai ficar bem mais lisinha, assim, mas vai dar tudo certo. Aí tá pronto o primeiro pão, ó, não ficou muito lisinha a massa, mas o resultado final vai ser bom. Mas quanto mais lisinha, gente, você deixar aí, fica melhor ainda, né? A aparência do seu pão fica melhor, né?
o resultado final fica maravilhoso. Aqui eu vou cobrir agora os 2 pães com um saquinho, né? Você pode pôr um pano de prata ali por cima, né? Qualquer coisa, mas eu vou colocar o saquinho aqui e deixar o tempo aqui, gente. Ó, já deixei, os pães ficaram por volta aí, né? Crescendo de 1h30, tá, gente? Vai depender muito, você vai ter que analisar aí quanto tempo o seu pão vai crescer. É até dobrar de volume. Olha aí, gente, que coisa mais linda que ficou. Se ele tivesse ficado mais lisinho, ia ficar mais lindo ainda, tá? Aí agora eu vou passar, gente, eu fiz uma misturinha de gema, só gema, com um pouquinho de leite, tá? E tô passando por cima dos meus pães, porque isso vai dar um brilho maravilhoso nos pães, né? Você pode estar passando só a gema também, só que eu acho que fica muito escuro ali. Isso aqui já vai ficar maravilhoso, eu misturo o leite pra dar uma quebrada ali, né? Pra ficar bom. Prontinho, gente, passei. Agora é só levar para o forno. Eu já deixei meu forno esquentando, pré-aquecendo a 190 graus aí, e já tô colocando os meus pães para assar. Ficaram muito lindos, gente. E o resultado final vai ser melhor ainda. Fiquem ligadinhos aí, ó. Aí, gente, ó, aqui eles já estavam na metade do processo, né, começando a querer a dourar. Olha que coisa linda que tá, gente. Cresce muito. Aqui eles já estavam quase no ponto. E esse foi o resultado final, gente. Olha que maravilha de pães. Gente, ficou super fofinho. Olha que coisa mais linda, gente. Agora eu vou cortar pra vocês verem, né, como que ficou por dentro. Ficou super macio e fofinho. Então, vocês viram que deu uma esfareladinha aí, ó. Eu vou cortando e vai dando uma esfareladinha. Só que é porque... por isso que eu falo pra vocês, quanto mais liso você deixa a massa por cima, né, depois não fica esfarelado. Tem que ficar bem moldadinho. Olha aí, gente, que fofura. Que coisa mais gostosa, gente. Isso aqui ficou muito bom, vocês não têm noção. Experimenta aí pra vocês verem essa receita e vocês não vão se arrepender. Olha que pão mais lindo. Estão vendo a fofura disso aqui? Aí eu já vou passando logo uma manteiguinha aqui pra gente comer, né? Que ficou uma delícia. Eu só não fiz o cafezinho porque o meu filho acordou bem na hora que eu ia fazer o café. Acordou chorando, então eu não fiz o cafezinho, gente. Mas olha aqui, veja que delícia de pão. Olha que fofura, gente. Aí eu vou comer um pedaço, né, claro. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Gente, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau.